você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é muito bom ter você conosco hoje nessa conexão, nessa transmissão
do nossa celebração online. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa oportunidade nós estamos estudando baseado no tema A Nossa Grande Esperança. Nós chegamos no capítulo 15 e nós vamos encerrar o capítulo 15 hoje. Em alguns momentos o pastor Cássio estará com a palavra e nos conduzirá nessa reflexão. Eu quero ler com você um texto que vai servir também como base para essas nossas reflexões, para a nossa reflexão de hoje, especialmente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, diz assim a palavra de Deus: Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. Esse será um dos textos que nós vamos refletir logo mais ao meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você nesse início de celebração a compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo do Evangelho, da palavra do Senhor. Porque nós temos certeza que, ainda que estejamos vivendo esse tempo de isolamento, um tempo de pandemia, onde as pessoas estão angustiadas, preocupadas, a palavra de Deus pode trazer conforto, consolo para todas elas. Então compartilhe o link dessa transmissão, a fim de que todas as pessoas que você conhece possam também ser edificadas pela palavra do Senhor. Nesse momento eu quero orar com você. E nessa oração nós vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos pedir que Deus nos conduza nesse tempo que estaremos aqui refletindo na palavra dEle, celebrando ao nome dEle, cantando louvores a Ele. Nós sabemos que o ambiente da internet é um ambiente muito traiçoeiro. Existem várias situações que querem roubar a nossa atenção. Então eu quero desafiar você a se conectar nessa transmissão, a fim de que você tenha de fato um aproveitamento espiritual, um crescimento, um desenvolvimento espiritual para a glória do nome de Jesus. E nós vamos orar por isso, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo que passaremos juntos aqui, meditando na palavra do Senhor e compartilhando também desse tempo de adoração a Deus. Aí onde você está, feche os seus olhos e ore comigo pedindo a bênção de Deus. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor tem sido bom conosco nesse tempo em que temos vivido de ansiedade, de pandemia, de isolamento social. O Senhor tem cuidado de nós. Pedimos ao Senhor nesse momento que nos ajude, Pai, a permanecermos conectados nesse ambiente que estamos aqui reunidos, que nós não possamos aceitar as distrações que esse ambiente proporciona, mas que possamos estar firmados, conectados nesse propósito de juntos adorarmos ao Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre cada um dos meus irmãos, aqueles que congregam aqui na nossa igreja em Santana, aqueles que estão acompanhando a nossa igreja pela primeira vez aqui nessa nossa transmissão, que todos, Senhor, sejam abençoados para a glória, honra e louvor do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido irmão, irmã, amigo, amiga que está conectado conosco, nesse momento agora nós vamos adorar a Deus com os nossos louvores. Eu quero convidar você aí na sua casa, onde você estiver, no ambiente que você estiver, a adorar a Deus, a louvar ao Senhor. Nós cremos que estamos conectados uns aos outros por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então vamos adorar ao Senhor nesse momento juntos. Eu quero convidar você, a sua família, ou onde você estiver, para celebrar e adorar a Deus conosco nesse momento. Vamos cantar louvores ao Senhor. Na linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar.
Deus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel, a vinda é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele subirei.
Olá, graça e paz, irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão conectados com a gente nessa celebração, nesse tempo que nós dedicamos para adorarmos a Deus. Nós vamos agora para a nossa exposição bíblica. Essa é a terceira mensagem bíblica da nossa série de mensagens, Nossa Grande Esperança. Nós estamos abordando aqui o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios. E nós chegamos então aqui no último trecho desse capítulo, o trecho que vai aqui do versículo 35 até o versículo de número 58. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia nesse texto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, versículo 35 até o versículo de número 58. Esse bloco aqui, esse trecho vai ser a base da nossa mensagem bíblica, da nossa reflexão. Nós vamos falar sobre as consequências da ressurreição, tentar entender aqui a palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Quero iniciar lendo o primeiro versículo aqui desse trecho, que é o versículo 35. Então, carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo de número 35, Paulo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, é a questão, e com que espécie de corpo virão? Se você tem nos acompanhado, você já sabe que Paulo tem tratado nesse último capítulo, ou penúltimo, melhor dizendo, no capítulo 15, sobre uma compreensão equivocada dos cristãos de Corinto em relação à ressurreição. Alguns irmãos e irmãs, alguns cristãos da igreja de Corinto tinham uma compreensão equivocada sobre essa doutrina bíblica, sobre essa esperança cristã. Eles literalmente negavam a possibilidade da ressurreição. Eles não conseguiam entender como isso seria possível, a ressurreição do corpo. Nós já vimos anteriormente também que os coríntios tinham uma forte influência da cosmovisão grega sobre o corpo de uma maneira muito negativa. Na filosofia, se você pensar em Sócrates, ele imaginava o corpo dessa maneira, como a prisão da alma, que o ser humano deseja mais que tudo se libertar. E aí chega a fé cristã e diz, não, a morte ela não é o ponto final, haverá uma ressurreição e os nossos corpos voltarão à vida. Então, os cristãos de Corinto, influenciados pela cosmovisão grega, eles tinham dificuldade de entender como se daria essa ressurreição. Alguns negavam a ressurreição. Paulo está tratando dessa compreensão equivocada, corrigindo essa perspectiva equivocada. Ele está fazendo o mesmo aqui nesse trecho que nós estamos lendo, mas parece que aqui ele está desdobrando o tratamento que ele estava dando anteriormente. Parece que ele está abordando especificamente um dos argumentos que esses que negavam a ressurreição utilizavam. Eles perguntavam, ora, como é possível que os mortos voltem à vida, sejam ressuscitados? Com que corpos eles virão, se os corpos eles já passaram pelo processo de putrefação, se eles já foram deteriorados? E agora, como que vai acontecer isso? Eles vão vir com que corpo? Então, estas questões eram normalmente levantadas e utilizadas para negar a ressurreição, esses cristãos que negavam a ressurreição lá na igreja de Corinto. Paulo trata disso especificamente em 3 linhas argumentativas que eu gostaria aqui de trilhar com você. As 3 linhas argumentativas que Paulo se utiliza aqui para falar sobre a ressurreição, para ensinar sobre essa doutrina bíblica, para ensinar sobre essa esperança que todo aquele que confia em Jesus precisa ter em seu coração. Então, quais são essas 3 linhas argumentativas pelas quais Paulo aqui caminha e trilha para explicar a ressurreição? A primeira linha argumentativa aqui vai do versículo 36 até mais ou menos aqui o versículo de número 51. Esse trecho, que é um trecho grande, Paulo começa a falar sobre a natureza da ressurreição. Ele começa a explicar o que é a ressurreição. Já que eles não conseguem entender muito bem essa doutrina bíblica, ele começa expondo a natureza da ressurreição, o que ela é. E ele começa com uma metáfora que eu queria ler aqui com vocês, no versículo 37 e 38. Dê uma olhada aí no seu texto, 36 e 37, melhor dizendo. Insensatos, diz Paulo, aquilo que semeias
não nasce se primeiro não morrer. Versículo 37. Quando semeias, não semeias o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou de qualquer outra espécie. Paulo usa a metáfora da agricultura para falar sobre a natureza da ressurreição. Ele diz, olha, vocês estão aí confusos, como que os corpos serão ressuscitados se eles já passaram pelo processo de deterioração? E aí Paulo diz, olha, pense na agricultura. Você planta a semente e essa semente ela morre debaixo da terra. E essa semente que morre dá lugar a uma nova vida, dá lugar à planta que cresce de maneira bela e viçosa. E ele compara isso com a ressurreição. A semente que morre, ela se transforma nessa nova vida, nessa planta que é verde, viçosa, bela. E Paulo dizia a mesma coisa, o nosso corpo que falece, que morre, é como a semente que passa por esse processo debaixo da terra, de deterioração, mas que também passará por um processo de transformação. Como a semente se transforma na planta, também os corpos mortais se transformarão, por ocasião da ressurreição, em corpos imortais, em corpos que estarão livres das contingências do tempo, das contingências do sofrimento dessa vida. Serão corpos gloriosos, ressurretos, que não mais estarão à mercê da morte. Então Paulo usa essa metáfora da semente. O que você faz ao semear não é colocar a planta, mas colocar a semente. E a semente dá lugar à planta. Também é assim, os nossos corpos mortais, eles darão lugar a novos corpos, que serão e passarão por um processo de transformação por ocasião da ressurreição. Então, o que é a ressurreição? A natureza da ressurreição? Ela é uma transformação operada por Deus em nossos corpos mortais. É uma transformação sobrenatural que foge das leis da física ou das ciências biológicas e humanas. É uma ação extraordinária de Deus. Na verdade, Paulo usa muitas metáforas para tentar descrever o indescritível, porque nós não sabemos precisamente como será esse processo, mas nós podemos entender aqui algumas dessas respostas que a Bíblia nos traz sobre a natureza da ressurreição. O que ela é? Ela é uma transformação. A partir do versículo de número 38 até aqui mais ou menos o versículo 41, Paulo fala sobre diversos tipos de corpos. A gente não consegue abordar todo o trecho porque ele é grande, mas se você ler esse trecho, você vai ver que Paulo fala sobre tipos de corpos apropriados para cada espécie. Você tem o corpo do animal, o corpo do ser humano e assim por diante. Qual que é a ideia dele? É que nós precisamos de corpos apropriados para cada espécie. E o que ele quer dizer é o seguinte, para que a gente possa herdar a vida eterna, para que a gente possa herdar o reino eterno de Deus, para que a gente possa viver eternamente com Ele, os nossos corpos precisam ser apropriados para esse novo estado de existência. E para ele ser apropriado para esse novo estado de existência, ele precisa fazer o quê? Sofrer uma transformação, porque o nosso corpo, tal como ele está, foi criado por Deus, é um corpo bom. A visão bíblica não é negativa em relação ao corpo. O corpo é bom, Deus criou esse corpo, mas ele precisa de novas qualidades e propriedades para poder herdar a vida eterna. Ele precisa passar por um processo de transformação. Nós precisamos de um corpo apropriado para a vida eterna. Essa é a lógica aqui dos versículos 38 até 41. E aí, então, Paulo, meio que concluindo esse raciocínio no versículo de número 42 em diante, ele aplica para a ressurreição, dizendo, se você puder acompanhar, 42 o apóstolo diz, assim também é a ressurreição dos mortos. Olha, ele está explicando o que é a natureza da ressurreição. Semeia-se um corpo que é perecível e ressuscita um corpo imperecível. 43, semeia-se um corpo em desonra e ressuscita um corpo em glória. Semeia-se um corpo em fraqueza e ressuscita em poder. 44. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual, né? Por corpo espiritual aqui, nós não podemos imaginar
um Gasparzinho, um corpo imaterial, um corpo que não seja constituído de matéria. Essa não é a ideia. A ideia de aqui, a antítese entre natural e espiritual é entre aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Então é um corpo espiritual porque é um corpo que passou por um processo sobrenatural do poder de Deus, que não consegue ser explicado em análises científicas, puramente dizendo, porque é um fenômeno não natural, é um fenômeno operado pelo poder de Deus, aquele que criou todas as coisas. Ele tem todo o poder para transformar os nossos corpos perecíveis em imperecíveis, os nossos corpos mortais em imortais, os nossos corpos marcados pela fraqueza, né? Fraqueza no sentido de fragilidade. Os nossos corpos são frágeis. Nós tropeçamos, caímos, nos ferimos, nos cortamos com facilidade. Então esse corpo marcado pela fragilidade, ele vai ser marcado agora pelo poder, pela força, por causa da transformação que ele sofrerá por ocasião da ressurreição. Esse corpo em desonra, diz Paulo, né? Ele será revestido de glória, no sentido de que esse corpo tal como ele está, bom, ainda assim não se pode comparar com as propriedades e qualidades que ele irá adquirir por ocasião da ressurreição, porque a transformação poderosa operada por Deus em nossos corpos, quando nós formos ressuscitados, será uma operação, uma transformação que foge da nossa compreensão. Mas o que fica claro, e eu queria que você prestasse atenção então, é precisamente este fato. Ele está falando sobre a natureza da ressurreição e ela é uma transformação dos corpos em estado de fragilidade, marcados pela mortalidade, que agora serão transformados em algo que será imperecível, em algo que será poderoso, glorioso e imortal. Uma coisa que eu queria chamar a atenção sua é na continuação aqui do argumento de Paulo. Ele diz assim no versículo de número 50, se você puder acompanhar: mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Então, ele já tem falado sobre a natureza como uma transformação e ele fala sobre a necessidade dessa transformação, porque ele diz que os nossos corpos precisam passar por esse processo de transformação para herdar o reino de Deus, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue aqui, de novo, ele não está falando sobre a questão corpórea ou material. Corpos materiais, físicos, não poderão herdar o reino de Deus. Não é isso. Porque nós sabemos pela Escritura Sagrada, pela Bíblia, o Apocalipse, por exemplo, que nós teremos novos céus e nova terra, um novo mundo criado. E nós habitaremos nesse novo céu e nessa nova terra, nessa nova ordem, nesse planeta que será renovado. E nós teremos corpos físicos e materiais, a Bíblia diz. Então, por que Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus ou o reino eterno de Deus? Carne e sangue era uma expressão judaica para se referir à mortalidade humana, a uma vida mortal, a uma vida perecível. A carne que passa por esse processo de deterioração, de putrefação, o sangue que se esvai, que se coagula. Então, era uma expressão que falava sobre como o ser humano ele é mortal, como o ser humano ele é perecível, no estado em que ele está, em que ele se encontra. E aí Paulo diz então que esse estado no qual nós nos encontramos precisará passar por uma poderosa e gloriosa transformação. Essa transformação é semelhante àquela que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por ocasião da ressurreição dele, ok? Isso é interessante porque muitas pessoas têm a ideia da ressurreição, já que nós estamos falando da natureza da ressurreição, como se fosse isso. Nós deixamos um corpo material e físico para termos um corpo imaterial, espiritual, né? Um corpo que não possa ser tocado e assim por diante. Mas não, Jesus é a primícia, foi o primeiro a ser ressuscitado. E como era o corpo do Senhor Jesus ressurreto? A Bíblia descreve isso de várias formas e em vários momentos. Por exemplo, um texto interessante é o de Lucas capítulo 24. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e ele diz assim para os seus discípulos: por que vocês estão assustados? Vejam aqui as cicatrizes nas minhas mãos e nos meus pés, as cicatrizes dos cravos.
Ele diz, vejam e toquem em mim. E ele afirma, porque um espírito não tem carne e nem osso. Então, ele mesmo está dizendo que o corpo que ele tem e que ele tinha, quando ele ressuscitou, era um corpo físico, orgânico, era um corpo material. Ele diz, olha, tem cicatrizes aqui, você pode ver, você pode tocar. Então, era um corpo que, conquanto glorioso e diferente, porque em vários momentos ele nem foi reconhecido, se você se lembrar, né? Marta e Maria não reconheceram a Jesus, os discípulos no caminho de Emaús, porque era um corpo já glorificado, era um corpo que passou por esse processo de transformação da ressurreição, era um corpo agora livre das contingências do tempo. Então, era um corpo diferente, porque foi transformado, mas era o mesmo corpo. As cicatrizes estavam lá e poderia ser tocado. E esse é o corpo de Jesus, e assim será também os nossos corpos quando eles forem ressuscitados. 1 de João, capítulo 3, versículo 2, eu quero até ler esse texto com você, se você quiser procurar aí na sua Bíblia. 1 de João, capítulo 3, o versículo de número 2, o apóstolo diz assim, olha, amados, nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, de modo pleno nós não sabemos, mas sabemos de uma coisa, diz ele, quando ele, o Senhor Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos tal como ele é. Quando Jesus há de se manifestar para nós, por ocasião de sua segunda vinda, quando ele retornar aqui para implementar o seu reino eterno, tal como ele é, com o seu corpo glorificado e ressurreto, tal seremos. Então o apóstolo está dizendo, nós não sabemos exatamente como será, mas algumas coisas nós sabemos. O corpo de Jesus era físico, era material, as cicatrizes estavam lá e ao mesmo tempo era um corpo glorificado, sem as contingências do tempo, um corpo extraordinário. E diz o apóstolo Paulo aqui que a ressurreição vai ser esse momento em que Deus operará a transformação gloriosa em nossos corpos. Que promessa extraordinária! Nós precisamos esperar, aguardar com esperança a concretização dessa verdade. Por falar em concretização, essa é a segunda linha argumentativa que Paulo trata aqui nesse texto. Ele fala não somente sobre a natureza da ressurreição, que é uma transformação operada em nossos corpos. Bom deixar claro que Paulo está falando aqui dos que morreram em Cristo e dos cristãos. Então ele está falando aqui da ressurreição dos cristãos e da transformação que será operada e realizada naqueles que morreram em Cristo Jesus. E agora ele começa a falar, tudo bem, mas não somente o que é a ressurreição, mas quando ela será concretizada, quando ela vai acontecer. Aí ele começa a falar isso agora no versículo 52 até o versículo 57. E eu quero ler esse trecho com você, sobre a concretização da ressurreição, que Paulo agora começa a tratar. E ele diz assim, versículo 52, quando vai acontecer essa transformação? Vamos começar com 51. Eu vos digo um mistério, diz o apóstolo Paulo. Nem todos iremos falecer ou dormir, uma metáfora para a morte, né? Nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados, diz o apóstolo. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que pereça seja revestido do que é imperecível e os nossos corpos que são mortais sejam revestidos de imortalidade. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a Escritura. Lá de Isaías capítulo 25, a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo fala então aqui da concretização da ressurreição, onde e quando e como isso vai acontecer. Ele diz, olha, é um mistério. Mistério nós normalmente entendemos como algo que é indecifrável, mas na Bíblia não. Mistério é aquilo que esteve oculto
e que agora nos foi revelado na era cristã. Então, aquilo que esteve oculto no Antigo Testamento, não tão oculto, Daniel já falava da ressurreição, mas não de maneira tão explícita como o Novo Testamento, né? Houveram ressurreições no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento nos revela de modo pleno essa crença, essa verdade bíblica. Então, esse mistério que esteve oculto nos foi revelado. Que mistério é esse que foi revelado? Que todos seremos transformados. Os mortos, quando Cristo voltar, ressuscitarão com esses corpos transformados. E os que estiverem vivos, na volta do Senhor Jesus, eles então passarão por essa transformação. Basicamente, Paulo responde 4 perguntas aqui. Ele responde, primeiro, quando vai acontecer a ressurreição? E ele diz que isso se dará por ocasião da volta do Senhor Jesus. Quando a última trombeta tocar, como diz ele também aos Tessalonicenses, né? Então, quando a última trombeta tocar, os que estiverem mortos e que morreram crendo no Senhor Jesus, tendo essa esperança, mesmo que seus corpos voltaram às cinzas e ao pó, passaram pelo processo de putrefação, se deterioraram, esse pó, essas cinzas, poderosamente se transformarão em corpos ressurretos e gloriosos, serão transformados por ocasião da volta do Senhor Jesus. Eles serão despertos pela última trombeta e os que estiverem vivos contemplando o Senhor serão transformados. Então, quando isso vai acontecer? Na segunda vinda do Senhor Jesus. Como vai acontecer? É a segunda pergunta. E ele responde, em um momento, num abrir e fechar de olhos, em um piscar. A palavra grega que ele usa aqui é átomos. Um momento, átomos. É uma fração de segundo, é a menor partícula de tempo, por assim dizer. Ele diz, vai ser instantâneo. Quando Cristo voltar, em um piscar de olhos, em uma fração de tempo, rapidamente, essa transformação poderosa se dará nos que morreram em Cristo e nos que estiverem vivos, aguardando em Cristo a sua esperança. Então eles serão transformados em um momento, muito rápido. Isso é poderoso, isso é glorioso, foge da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo é nos dito aqui para que haja esperança. Terceira pergunta que ele responde, o que sucederá então? Qual é o resultado da ressurreição? E ele diz, ora, a morte será finalmente vencida. Onde está a morte, a sua vitória? Então, ele cita Isaías capítulo 25. Ele diz, a morte será derrotada, o grande e último inimigo. E ele diz porque, se você se lembrar de Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Todos os seres humanos são pecadores e são mortais. E aí diz Paulo, mas com os que estão salvos em Cristo, a morte não vencerá. Porque Cristo, e ele diz, mas graças a Cristo Jesus, porque Cristo morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida. O salário do pecado, Ele mesmo recebeu em si essa dívida, esse pagamento foi realizado por Ele. Então, tendo Ele morrido por causa dos nossos pecados, nós agora podemos viver a vida dele e nós podemos ter o direito da vida eterna. E Paulo diz, onde está o seu aguilhão? Aguilhão era a ferroada de uma abelha ou de um bicho peçonhento, a picada de uma cobra que mata. E ele diz, cadê a mortalidade? Cadê a força da morte? Ela não vai ferroar os que estão em Cristo Jesus, porque o aguilhão foi quebrado. Cristo pagou a nossa dívida e nós agora temos o direito da vida eterna por causa do Senhor Jesus. A morte será vencida de modo pleno e cabal. Não haverá mais morte, diz Apocalipse, um estado sem morte. E claro, a última pergunta que ele responde nesse texto aqui, não somente o que vai suceder da ressurreição, não somente também quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer, mas aqui bem no finalzinho ele diz então, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele termina dizendo o versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. E ele conclui dessa forma, que é a sua terceira linha argumentativa.
ele tratou sobre a natureza da ressurreição, o que é a ressurreição. Ele tratou sobre a concretização da ressurreição, quando, como isso se dará. E ele trata agora então da expectativa da ressurreição. Ele trata sobre a espera da ressurreição, como a gente aguarda esse dia glorioso da ressurreição, quando os nossos corpos, os corpos dos cristãos que morreram, voltarão à vida, e os nossos corpos, se estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, serão transformados. Como é que a gente vive uma vez que a gente crê nessa verdade? Como é que a gente tem essa expectativa em nossa vida? A expectativa da ressurreição tem 3 marcas aqui nesse texto. Primeiro, o texto diz aqui, tem a ver com a firmeza. Diz ele, portanto, irmãos, é a conclusão. Ora, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se nós cremos nessa verdade inabalável, então permaneçamos firmes e constantes. Então a expectativa é marcada pela estabilidade do crente, pela firmeza do crente. Se você acredita, se você tem fé no Senhor Jesus e aguarda a vida eterna e a ressurreição dos nossos corpos, então você precisa ficar firme. Você não pode titubear, você não pode desviar do caminho, você não pode sair, desistir, deixar tudo para trás. Continue firme, constante. Não desista dessa verdade, não desista da fé cristã, fique firme no Senhor. Então a expectativa cristã é marcada pela firmeza. Em segundo lugar, a expectativa da ressurreição ela é marcada também pela produtividade. Porque Paulo diz no versículo 58, olha, fiquem firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor. Permaneçam aqui atuantes na obra do Senhor, na minha tradução. Atuantes é uma vida dedicada ao serviço, a fazer o bem, a servir o mundo, a servir a igreja, a produzir bons frutos nessa vida para aguardar o grande e glorioso regresso do nosso Senhor Jesus e a ressurreição do corpo. A expectativa cristã, ela não coloca a gente paralisado, ela nos põe em movimento. Essa ideia da esperança cristã como os crentes de braços cruzados, aguardando o regresso do seu Senhor, não é bíblica. Nós aguardamos o regresso do Senhor e a ressurreição dos nossos corpos atuantes, servindo a missão, servindo as pessoas, ajudando, amando o próximo, obedecendo ao nosso Senhor, servindo a nossa igreja. É assim que a gente espera a volta do nosso Senhor Jesus, a ressurreição do corpo. O C.S. Lewis, aquele famoso estudioso cristão, ele dizia uma coisa interessante. Ele falava que as pessoas que mais trabalharam por esse mundo eram aquelas que esperavam o mundo vindouro, sabe? Porque se você pensar em Martin Luther King e tantos outros cristãos que foram atuantes até nas sociedades, eram pessoas que esperavam a vida eterna, mas isso não deixava elas imóveis para a realidade desse mundo. Elas trabalhavam nesse mundo, elas lutavam nesse mundo, elas serviam esse mundo, e nós precisamos fazer isso também. Então a expectativa da ressurreição é marcada pela firmeza, é marcada também pela produtividade, servir a missão, servir a Deus nesse mundo e aqueles que estão próximos de nós. E em terceiro lugar, a expectativa da ressurreição, ela também é marcada pela esperança. Paulo diz, porque no Senhor o vosso trabalho não é inútil, não é vão. Não é vão. Cada sofrimento pelo qual você passa por seguir a Cristo Jesus, cada lágrima que você já derramou por ser cristão, por ser cristã. E de fato a Bíblia diz que os que são cristãos passam por tribulação, são perseguidos. Mas saiba disso, não é em vão, nenhum sofrimento, nenhuma dor que nós passamos pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador Jesus Cristo, porque nós seremos recompensados. Nós nem mereceríamos receber essa recompensa, mas nós seremos recompensados. Paulo, pensando sobre isso, uma vez falou que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória que em nós há de se manifestar quando nós formos ressuscitados, glorificados para herdar a vida eterna. Nada será em vão. Os nossos corpos que sofreram por Cristo, aliás, nós teremos esses corpos de novo, né? Nós não teremos corpos substituídos.
é o corpo, é o mesmo corpo que será transformado, né? Não será um outro corpo, é o mesmo corpo que será renovado. Ele não vai ser substituído, ele vai ser renovado, ele vai ser transformado. Então nada será em vão, nenhuma cicatriz que nós passamos sofrendo pelo Senhor Jesus. Paulo pensava nisso, nas cicatrizes dele, e ele imagina, nada será em vão, porque nós temos a esperança da vida eterna. Aliás, se você não tem esperança na vida eterna, se você não acredita na ressurreição, o que resta para você é a nulidade dessa vida, a inutilidade dessa vida. Essa vida é vã. Se Cristo, de fato, não retornar, se não houver ressurreição, se não há vida eterna, então não há esperança. A morte é o ponto final. Aqueles a quem você ama e que você perdeu, jamais você os verá novamente. Esse mundo e as maldades e injustiças que são cometidas nesse mundo ficarão impunes para sempre, porque nesse mundo nós sabemos que muitas injustiças são feitas, realizadas e praticadas e que os poderosos saem ilesos, imunes. Nós sabemos que esse mundo, que essa história é marcada pela injustiça. Então, se não existe vida eterna, onde o mal será punido, onde as injustiças serão corrigidas, então não existe nenhuma vantagem em fazer o bem e o mal, nem existe bem e mal. Se não existe a vida eterna, então a morte é o ponto final. A vida não tem sentido. Paulo já falou sobre isso, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Falando de uma expressão muito utilizada na época dele. Trágica, pessimista. E assim é a vida daqueles que não acreditam na vida eterna. Mas nós cristãos, e se você não acredita nisso, o convite da palavra de Deus é para você entregar seu coração e sua vida a Cristo Jesus e ter essa esperança bendita da vida eterna e da ressurreição. Se você acreditar nisso, então a morte não é o ponto final. Aqueles a quem amamos, poderemos vê-los novamente. Sabe, as injustiças e os males dessa vida serão corrigidos, serão reparados. A morte não será o ponto final. Haverá vida e vida eterna. As lágrimas serão enxugadas. Todo mal será reparado. Existe esperança somente para aquele que confia no Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir então te desafiando a acolher essa verdade bíblica em sua vida, em seu coração. E a viver de modo radicalmente condizente com essa verdade, que é o que a palavra de Deus deseja para todos nós. A natureza da ressurreição, uma transformação gloriosa, sobrenatural, que nós esperamos e aguardamos. A concretização se dará na volta do Senhor Jesus, que nós estamos esperando ansiosamente. E então, nós também vimos aqui como devemos viver esperando, com expectativa, desse dia glorioso da ressurreição e da vida eterna. Nós devemos esperar desse modo, firmes no Senhor. Como está a sua vida? Você está firme no Senhor? Você está confiando no Senhor? Essa expectativa é marcada pelo serviço. Você tem servido ao Senhor com a sua vida? Você tem feito o bem? Você tem amado as pessoas? Você tem servido a igreja? Como está a sua vida de serviço? A expectativa cristã é marcada pelo serviço. E então, como está a sua esperança? Você tem pensado na eternidade? Você tem aguardado a ressurreição nesse tempo onde tantas pessoas estão enlutadas por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo? Essa esperança traz força ao nosso coração de que a morte não é o ponto final. Quero orar com você para que essa palavra esteja em sua vida e ela possa frutificar em seu viver. Então, se una à minha oração, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra que é verdade, palavra que gera esperança, palavra que nos faz ter expectativas em relação ao futuro. E ela é gloriosa, ela é extraordinária. Nós vimos aqui pela Tua palavra sobre a gloriosa ressurreição que aguarda aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus, aqueles que morreram salvos e aqueles que por ocasião da Sua volta estarão esperando o Senhor, salvos também pela Sua graça, estarão aguardando o Seu regresso e terão a felicidade de vê-lo com os próprios olhos vivos e serão então transformados. Nós vimos essa esperança gloriosa. Ajude-nos a acolher essa esperança em nosso coração, a tê-la guardada em nossa mente,
alguns cristãos negavam essa verdade lá na cidade de Corinto. Nos livre desse erro, dessa heresia de negar essa verdade da Tua palavra. Nos ajude a crer nela com toda a força do nosso coração e a viver de um modo condizente com essa verdade. Ajuda a gente nesse sentido. Abençoa agora os crentes, os cristãos que estão titubeando, que estão fracos em sua fé, em seu coração. Ajude eles, os abençoe, os fortaleça para que fiquem firmes. Ajude a cada um para que sirvam ao Senhor, sirvam a esse mundo, sirvam as pessoas, sirvam a igreja. Dê força a eles para eles servirem ao Senhor nesse mundo enquanto esperam o seu glorioso regresso, a vida eterna, a ressurreição. Ajude também aqueles que estão com seu coração desesperançado. Muitos estão desesperançados, muitos estão sem expectativas. Ajude os cristãos a terem o coração aceso, a terem o coração ardendo por essa esperança bendita. E aqueles que não são cristãos, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, que não decidiram servir e seguir ao Senhor Jesus e que porventura estejam conosco agora, que o Teu Santo Espírito possa operar em seus corações o maior milagre de todos, que é a conversão. Que eles possam entregar o seu coração e suas vidas ao Senhor Jesus, que eles possam sair da desesperança para a esperança, para crer no Senhor Jesus e esperar a vida eterna ao seu lado. Nós cremos nisso. Ajude-nos a crer cada vez mais e a viver de um modo que glorifique o seu nome. Amém, irmãos e irmãs, graças a Deus, Deus seja louvado. A nossa oração é que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração, que você tenha sido edificada por essa palavra, porque nós temos certeza que a palavra de Deus é consolo, é vida para todos nós. Nesse momento, nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor por meio das nossas ofertas. Se você tem acompanhado as nossas transmissões, você sabe que nós fazemos esse tempo de contribuição cristã nesse momento final da nossa celebração, porque nós cremos que é uma forma de adorarmos a Deus também. Então você que está conectado conosco, sabe que está aparecendo aqui os dados bancários da nossa igreja, para que você faça a sua contribuição, a sua transferência, o seu depósito bancário, da sua oferta, do seu dízimo, a fim de que esse valor arrecadado seja empregado na manutenção da obra do Senhor aqui na nossa igreja em Santana. Se você está nos visitando, virtualmente, está conectado conosco, mas não é cristão, não se sinta constrangido a ofertar. Se Deus tocar no seu coração o desejo de ofertar, sua oferta vai ser bem recebida e empregada na obra do Senhor aqui na nossa comunidade. Mas não se sinta constrangido. Aos nossos irmãos e irmãs que congregam na nossa igreja em Santana, eu quero desafiar você a separar um tempo para fazer a sua contribuição, a devolução dos seus dízimos, a fim de que nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento pela sua vida, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós, em nome de Jesus. Ore comigo pedindo a bênção do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada e com certeza promoveu edificação em nossas vidas. Pedimos ao Senhor nesse momento, ó Deus, que cada pessoa, irmão, irmã, amigo que está conectado conosco, que for fazer a sua contribuição, faça isso com alegria no coração, na certeza de que o Senhor é quem nos sustenta. Eu peço a tua bênção sobre todos nós, Pai, aqueles que podem ofertar e vão ofertar e aqueles que não podem por alguma eventualidade. Oramos que a tua misericórdia, Senhor, esteja derramada sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, a fim de que eles sejam sustentados e cuidados por ti também nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Nós cremos que o Senhor é quem nos sustenta e por isso, Senhor, oramos pedindo a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você vai poder fazer a sua oferta hoje, em algum momento que você escolher, ou durante a semana, com os dados que estão aqui aparecendo na sua tela. Antes de nós terminarmos a nossa celebração, eu quero lembrar você que nossa comunidade está participando de um projeto que a nossa instituição está promovendo, que é o Promessa Solidária. Promessa Solidária é uma ação da Igreja Adventista da Promessa que visa dar assistência nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, aquelas pessoas que mais precisam de nós nesse momento.
Muitas pessoas perderam os seus empregos, algumas estão com dificuldade financeira, e isso impacta significativamente na vida familiar, no mantimento dessas famílias. E nós estamos participando desse movimento, que tem arrecadado alimentos todos os sábados para que possamos distribuir para essas pessoas. Então eu queria lembrar você que nós estaremos aqui na igreja arrecadando esses alimentos, recepcionando esses alimentos todos os sábados, das 10 horas às 13 horas. Então você pode vir aqui na nossa igreja, na rua Voluntários da Pátria, 1168, e você pode fazer a sua contribuição. É 1 quilo de alimento não perecível que você vai estar ajudando a compor uma cesta básica para que a gente possa ofertar e doar e abençoar aquelas famílias que mais precisam. Então eu quero incentivar você, participe desse projeto, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida no momento em que você também servir as outras pessoas. Amém? Então fica aí o recadinho, todos os sábados das 10 horas às 13 horas. Tem uma equipe de diáconos e irmãos aqui para recepcionar a sua doação. Se você quiser saber mais sobre o projeto, acesse promessasolidaria.org. Lá você vai ter condição de entender todo o alcance desse projeto. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus nos abençoe. A nossa oração é que Deus tenha falado ao seu coração. E nós queremos incentivar você a continuar conectados, firmados na palavra de Deus, ainda que nesse ambiente, porque nós sabemos que logo, logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos para celebrarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima conexão. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.